Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor por mais essa oportunidade de que nós temos de estarmos reunidos, louvando e adorando o nome do Senhor Jesus. A você que está na sua casa, no seu computador, no seu celular, nesta noite, quero que Deus possa trazer bênção sobre a tua família, sobre o teu lar, sobre a tua vida. Nós estamos aqui nesta noite para falar de uma palavra que ela transforma, que ela salva, que ela cura e o mais importante, que ela leva o ser humano para a eternidade, a morar no céu. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Nós vamos ler alguns versículos. Capítulo 13, nós vamos ler o verso 24 até o 30. Depois nós vamos ler o verso 34 e o 35. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus, capítulo 13, verso 24. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo a boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Agora o verso 34. Tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que havia sido dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Amém? Nós sabemos que essa parábola foi contada por Jesus. E eu fiquei a pensar, como Jesus tinha uma sabedoria. E ele, sendo Deus, o Filho de Deus, ele tinha o conhecimento de toda a Escritura. E ele disse: para que se cumpra tudo o que o profeta disse, que eu desvendasse, eu falasse coisas ocultas, coisas que estão escondidas desde a fundação do mundo, por parábolas. Então, para que se cumprisse, eu vou falar com vocês por parábolas. Eu abrirei a minha boca por parábolas. E eu fiquei a pensar nesse texto, e fiquei a meditar, e nós sabemos que Deus levanta homens, temente a Deus, homens que têm um dom, E eu comecei a pesquisar em alguns livros, e na Bíblia, ler. E eu comecei a montar um quebra-cabeça, comecei a montar as referências. E o Espírito Santo foi falando no meu coração. Eu falei: Senhor, como o Senhor deu dons maravilhosos para esses homens, que Deus instruiu eles na palavra, para que eles pudessem, facilitar de certa forma para nós, porque nós temos livros e várias Bíblias e Bíblia de estudos e comentário, e tudo isso enriquece a vida do pregador e facilita. E eu comecei a glorificar a Deus pela vida desses homens. O Senhor começou a falar no meu coração: segue o caminho que eu vou falar com você. E eu comecei a pensar, eu falei: bom, eu quero ler agora lá o Salmo 78, onde diz essa profecia. Eu falei: precisava entender essa profecia. E o que está dizendo no Salmo 78? É um salmo de Asaf, Ele que profetizou isso.
Diz assim o Salmo 78, no verso 1. Escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola. Falarei enigmas da antiguidade. É aquilo que Jesus disse. Eu vou falar por parábolas, vou revelar coisas da antiguidade. Eu falei, meu Deus, que coisas são essas? E comecei a seguir o caminho, comecei a estudar a Bíblia. E o Senhor ministrando no meu coração, essa palavra foi muito forte no meu coração. E de repente eu encontrei uma referência, irmãos. E o Senhor falou muito comigo nessa referência. Falou muito comigo. E eu falei, Senhor, eu vou falar da semente, do joio e do trigo. Eu precisava de uma referência. Aonde aconteceu isso? E eu encontrei o capítulo 3 do Gênesis. No verso 15 diz assim, ó. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aí eu comecei a entender. Aí o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Eu fui entender, bom, o acontecimento, Jesus está falando por parábolas aquilo que aconteceu lá atrás. E eu comecei a glorificar a Deus sozinho ali, meditando. Mas, Senhor, eu preciso entender mais. Fala comigo, Jesus. Fala, Senhor. Eu quero trazer uma palavra que entre no coração da tua igreja, a tua vontade, a tua palavra para a igreja. E no capítulo 3, irmãos, se inicia assim. Ora, a serpente era mais astuta do que todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram-lhe abertos os olhos de ambos, e conheceram o que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Aí eu comecei a meditar nesse trecho. Falei, meu Deus, que coisa tremenda. Quando Jesus está falando da parábola do joio e do trigo, ele falou no texto, que veio o inimigo e plantou, jogou a semente. Estava a plantação do trigo. Aí o inimigo veio de noite e plantou a semente e foi embora. Irmãos, aqui não foi diferente. Nós estamos na criação do mundo, aonde começou tudo. Jesus fala, eu vou revelar coisas desde o começo do mundo. Lá em Mateus ele está dizendo, e eu comecei a entender aqui. Deus, quando estabeleceu o homem no jardim do Éden, o que ele fez? Ele estabeleceu alguma regra e leis para o homem cumprir ali. Ele não tinha registrado a lei, mas ele instruiu Adão. Olha, você vai fazer assim, você não pode comer dessa fruta, você não pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Você tem que instruir os teus filhos, um exemplo. Ele instruiu o que o homem podia fazer e o que o homem não podia fazer. Agora, olha aqui, o diabo, astutamente, vai conversar com a mulher. Olha, quer dizer, ela sabia, ela revela aqui o que ela não poderia fazer. Daquela árvore não pode comer e nem tocar. Mas o diabo faz o quê? Começa, como ele não podia roubar a consciência do ser humano, de Adão e de Eva naquela época, ele vai na conversa. O que Deus disse para você? Deus disse que eu posso comer de todas, menos daquela do centro. Não, pode sim, você não vai morrer não, é que Deus sabe que você vai ser igual a Ele. Irmãos, o mesmo sentimento que Ele teve no céu,
Ele quer transmitir para a mulher: olha, vocês vão ser como Deus. Ele sabe que vocês vão ser como Ele. Verdadeiramente, o homem ia conhecer o bem e o mal, mas não ia ser como Deus nunca. Na verdade, ia perder o privilégio. Ia perder a bênção naquele momento. O diabo distorceu a palavra, plantou uma semente do mal. Na verdade, estava plantando a sementinha do joio no coração dela. Por quê? Porque ele fez com que ela desobedecesse. Isso perdesse o quê? A paz com Deus. A Bíblia diz que o que faz separação entre o homem e o Deus é o pecado. E naquele momento, ela peca um pecado simples da desobediência. Não era para tocar e nem comer. Ela não tinha que ir lá nem mexer nisso. Mas ela foi, o diabo, astutamente, foi e convenceu ela. Pronto. É disso que Jesus está falando. Ó, lá atrás, o diabo já enganou. No jardim do Éden, onde era para tudo dar certo, o diabo astutamente foi. O que ele pensou? Eu preciso tirar o benefício do ser humano. Deus criou um ser para adorá-lo, para glorificar o nome dele, mas eu vou mudar essa história aqui. O plano do diabo é contra mim e contra você. Por isso que o texto diz: eu vou colocar inimizade entre você e a semente. O diabo passou a nos odiar. As pessoas não entendem isso. Que no momento de dificuldade e de luta é o diabo, é o plano dele para destruir. Como ele fez com Eva aqui. Ardilosamente ele trabalhou e plantou a semente. Ela não vigiou. Houve a queda do homem. Muito bem, Deus colocou eles para fora do jardim. Deus poderia ter deixado eles dentro do jardim? Eu descobri isso no texto. Deus não podia ter deixado eles dentro do jardim. Tinha uma razão para eles não ficar dentro do jardim. Vamos ler no verso 22. Do 22 esclarece isso. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou para fora do jardim do Éden, para lavrar a terra que fora tomado. Então, onde fora tomado. Quer dizer, o que Deus está fazendo? Tirando o homem do benefício. Por que tinha que tirar o benefício dele? Porque senão ele ia viver eternamente no pecado. Se ele toma da árvore da vida e come, Deus falou assim: para que não vive eternamente, ó. Então quer dizer, ele pecou contra Deus. Ali, no momento que ele peca, que Adão e Eva pecam, Deus está pondo limitação na vida. O ser humano agora tem um prazo. Não tinha, passa a ter. Para que ele não toma da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor coloca o homem para fora do jardim. Muito bem, Adão e Eva saem para fora do jardim. E começam a tocar a sua vida. Agora nós vamos achar outra referência muito importante sobre a semente. Nós vamos entender bastante hoje, se Deus permitir, sobre a semente, sobre o mal da semente e sobre o bem da semente. E no capítulo 4 diz assim: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse: alcancei do Senhor um homem. E deu à luz a mais um seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelha, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que ao cabo de dias, que Caim trouxe do seu fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe os primogênitos das suas ovelhas, e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. Nós percebemos nessa leitura, meus irmãos, que aqui o diabo já tinha dado o primeiro passo dele, que era derrubar o ser humano. Agora, o plano dele é tão estratégico, bom, agora eu derrubei o ser humano, agora eu posso invadir a mente e o coração desse ser humano. E olha só como que a gente falha. Como qualquer brecha, qualquer situação, nós estamos dando, né, uma certa legalidade para o diabo ficar. Ele já trabalha, ele nos ronda como um leão para devorar. Mas qualquer falha, qualquer erro, piora isso aí.
O diabo vai entrar, é uma brechinha, ele vai entrar. Aí ele rouba a consciência. Ele rouba a consciência das pessoas. A pessoa não entende nem o que está fazendo. Vamos lá. Caim nasceu Abel. E o versículo 3 diz que ao cabo de dias, o Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Primeiro erro, Caim tratou o Senhor secundariamente. Primeiro ele foi cuidar das coisas dele, daquilo que dava prazer para ele, daquilo que dava alegria para ele. E ele foi ensinado certamente pelo seu pai Abel. Quem ensinou ele a fazer sacrifício? Oferecer algo ao Senhor foram os pais, mas ele negligenciou isso. Olha como é importante aquilo que nós oferecemos ao Senhor e como oferecemos. Caim, ao cabo de dias, passou um tempo, não ofereceu, não priorizou o Senhor. E eu posso trazer, o texto me permite trazer para os dízimos, para as ofertas, para aquilo que nós fazemos, oferecemos para o Senhor, né? Eu entendo que quando você traz o seu dízimo e aquele valor não está correto, é uma ovelha, seria representar uma ovelha com defeito, com mancha, e o Senhor quer sempre o melhor. Mas não é só isso que nós oferecemos o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso tempo, a nossa vida ao Senhor. E Caim ofereceu do fruto, frutou. Eu posso entender que era um só, frutou. Olha só, ao cabo de dias, ele trouxe do fruto. Agora vamos olhar a oferta de Abel. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para a sua oferta. Viu a diferença? Olha a diferença aí. Abel já oferece o que é melhor para o Senhor. Abel oferece aquilo que agrada ao Senhor. Dos primogênitos, está no plural, era mais de um. Das suas ovelhas. Ele fez com amor ao Senhor, ele fez com abundância. É o melhor, porque nós temos que oferecer para o nosso Deus, é o melhor. Aqui é a boa semente no coração do homem justo, que amava a Deus, que aprendeu com seu pai, que guardou a boa palavra no coração. Ensinamento, porque o ensinamento era a palavra do próprio Deus. O próprio Deus ensinou Adão, que ensina Abel, que ensina Caim, mas Caim não atentou para isso. E nesse momento, no capítulo 4, no verso 5 já diz: mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Eirou-se Caim fortemente, e descaiu o seu semblante. O diabo se apoderou de Caim, da sua mente. Aí começa a destruição pela desobediência, a má semente. E eu colocarei inimizade entre a sua semente e a semente da serpente. E aqui o diabo se apodera de Caim, e começa a destruição, começa o primeiro homicídio da Bíblia. Ele com o semblante transfigurado. Aí o próprio Deus vai falar com Caim e diz: e o Senhor disse no verso 6, e o Senhor disse a Caim: por que te irastes? E por que descaiu o teu semblante? O Senhor sabia. Se bem fizeres, não é certo de que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E não é diferente nos nossos dias. Quando Jesus está falando da parábola do joio e do trigo, ele vai explicar depois essa parábola. Mas ele está explicando que há a má semente e a boa semente. E eu entendo que a má semente é aquele evangelho falso, é aquilo que não condiz com a Bíblia, é aquilo que não condiz com a palavra de Deus. E a palavra verdadeira é o evangelho de Jesus. E ele fala: olha, existe duas sementes, e lá no final eu vou separar essa semente. Uma que não dá fruto, não serve para nada, só atrapalha. Mas existe o trigo e a boa semente. E eu olhando para esse texto, eu já vi aqui a primeira semente do mal, do maligno. E eu vejo a semente boa, que é Abel, que faz tudo conforme a vontade de Deus, conforme foi ensinado. E nós não somos diferentes. Nesses dias finais que nós estamos vivendo, o que tem acontecido? Um falso evangelho, uma falsa pregação, uma igreja pautada em valores que não agradam a Deus. Irmão, pode um homem falar qualquer coisa,
Se nada estiver pautado na palavra, o filtro de tudo é a palavra de Deus. Tudo tem que passar por esse filtro aqui, que é a sua palavra. E nós estamos vivendo esse tempo, onde pessoas estão procurando homem, estão procurando coisas vãs, e esquece da palavra de Deus. Nós temos que ser guiados e conduzidos pela palavra de Deus. Nada está acima da palavra. É um falso evangelho, é um falso cristianismo, é uma falsa semente, é o toma lá da cá, é o benefício próprio. Você que me ouve nesta noite, dê ouvidos à palavra de Deus. Quando eu me lembro de que algumas pessoas se dirigiam a mim e falavam da palavra de Deus, e eu lembro que aquela palavra ficava guardada no meu coração, eu falava: Jesus, me dá força. Eu preciso assistir o culto, me dá força, Jesus. Eu entendo que era boa semente plantada, mas o diabo lutava para arrancar essa semente, para arrancar o desejo de ir para o culto, arrancar o desejo de servir a Deus, arrancar o desejo de adorar a Deus. Isso é uma verdade que a igreja está vivendo nos últimos dias. Caim, por exemplo, matou o seu irmão. Olha o prejuízo. A má semente. Nós entendemos, irmãos, que quando a palavra de Deus é pregada, é a boca do próprio Deus falando aos corações, que necessitam de orientação. E você que está me ouvindo nessa noite, não caia nessa facilidade do evangelho que estão sendo pregado aí. Preste atenção, valorize quem prega a palavra. Eu louvo a Deus pela igreja onde eu congrego, onde eu sirvo a Deus, que é pregado a palavra de Deus. Nós temos que atentar no nosso ouvido, não ouvir qualquer coisa, sabe? Qualquer vento nos leva, nós temos que prestar atenção e dar valor na palavra de Deus. É a palavra, eu estou lendo o texto aqui, nada está em cima desse texto, esse texto aqui está dizendo. E agora eu entendo que Jesus está falando quando ele contou a palavra, porque ele disse: ó, eu vou contar coisas desde a fundação do mundo, desde o começo, aonde começou o problema. E eu comecei a meditar no texto e falei: Jesus, que coisa gloriosa, que coisa tremenda, Senhor. O Senhor está me dando uma aula maravilhosa hoje, eu te louvo por essa oportunidade. Aí eu fui procurar mais uma referência. E essa referência vai mostrar de novo a semente do Cristo, a semente de Deus, né? A boa semente e a semente do maligno de novo. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 3 e no verso 7, que vai dizer assim: e vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus, que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? É João Batista. João Batista era o profeta esperado, voz do que clama no deserto, era o homem de Deus, vindo. E quem vai com eles? Os fariseus e saduceus confrontá-lo. Se eles realmente fossem a semente, a boa semente, eles iam reconhecer o ministério de João Batista. Esse é o homem de Deus, esse é o profeta, esse fala a verdade. Agora os homens que eram para defender a verdade, não estão defendendo a verdade. A semente, o diabo já tinha plantado a má semente do orgulho, do poder, da soberba, da arrogância. Por quê? Porque eles dominavam, negociavam com Roma politicamente. Essas questões, com medo de ver alguém com tamanha autoridade de João Batista, ele vai tomar o nosso lugar, ele vai roubar o nosso lugar no poder. Aí se tornou a semente do diabo. Aí João Batista fala: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? É a semente do Senhor, mais uma vez que a semente de Satanás. E o diabo lutando contra a igreja. Essa luta contra João Batista poderia ser uma luta simples, mas não é, irmãos. Vai lutar contra a igreja, contra o projeto de estabelecimento da igreja, porque é necessário que João Batista viesse anunciar. Quando ele vê Jesus, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo. Ele está falando, vai vir um após mim que vai remover o pecado da humanidade. E o diabo, desde o princípio, luta para desfazer esse projeto de Deus, que é a redenção da humanidade. Porque esse projeto é antes da fundação do mundo. Daí nós vemos, irmãos, a luta que é para o crente. É a luta que é para o cristão. Há uma inimizade muito grande, uma potestade lutando contra a vida da igreja, contra a vida dos crentes. Nós temos que fortalecer em oração mesmo. É na oração. Eu estava pesquisando sobre esse assunto e encontrei num livro, o avivamento do país de Gales, em 1806 aproximadamente. Ele aconteceu debaixo de oração. Falei, meu Deus, nós precisamos orar mesmo. Nós precisamos dobrar o nosso joelho e clamar ao Senhor. Aí em 1905, nos Estados Unidos, na Rua Azusa, debaixo de oração, os crentes se reuniam em oração. E a igreja precisa se fortalecer em oração. Não tem outro caminho. Nós podemos fazer tudo, mas nós temos que estar em oração. É o caminho da vitória da igreja, do fortalecimento da igreja. É palavra e oração, oração e palavra. Todo o restante é maravilhoso e é da igreja, mas o princípio de tudo isso é a oração e a palavra. Não tem outro caminho. E eu comecei a me maravilhar, irmãos, com esse texto. E comecei a ler, comecei a glorificar o Senhor. Como o Senhor é bom. No verso 36 de Mateus, no capítulo 13, no verso 36 diz assim: então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram a ele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Quer dizer, é o Cristo. Ele não atribuiu a ele, hein? É o Filho do Homem. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. E os joios são os filhos do maligno. Aquilo que nós acabamos de ler e compreender lá em Gênesis, está aqui, Jesus está explicando aqui, ó. Aquilo que nós vemos, todos aqueles acontecimentos, o inimigo plantando, está aqui. Então, o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem aos seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Tudo aquilo que nós vemos acontecer, o Senhor falou, eu vou falar desde a antiguidade, vou mostrar onde começou o problema. E Deus vem falando com a gente, vem nos instruindo. E se nós analisarmos de Gênesis a Mateus, nós vamos ver a luta do diabo contra o povo de Deus. Muitas pessoas ignorantemente falam, a nação de Israel era idólatra, se desviava do caminho do Senhor. É muito fácil a gente falar, mas nós precisamos compreender que existia uma força lutando contra esse povo, porque até então era um povo escolhido para adorar o Senhor, um povo único na face da terra, e o diabo lutava contra esse povo, porque sabe, Deus fez uma promessa a Abraão. Vamos entender, Deus fez uma promessa a Abraão, e a promessa não está no plural, nascerá um da descendência de Abraão, é o Cristo. É o Cristo. Foi prometido para Abraão, da sua descendência, é o Cristo.
Ele quer livrar a humanidade. Então existiu um projeto de Deus. Eu vou estabelecer um povo, e desse povo eu vou tirar o meu filho, que vai salvar a humanidade. O capítulo, João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo. O amor de Deus, Ele amou e escolheu a nação de Israel para tirar o Cristo, para tirar o Salvador. Era o projeto de Deus. Agora Deus falou, eu amei o mundo, eu amei tudo aquilo que eu criei. Ele queria o sonho, o projeto maior de Deus era salvar o mundo. Nunca foi só com Israel. É que Deus de Israel, daquela nação, Ele ia tirar o Messias, o Salvador de um povo escolhido. E realmente é um povo que sempre esteve disposto a obedecer ao Senhor, porque eles tiveram a boa semente. São exemplo para o mundo. Os maiores prêmios estão naquela nação. Os homens mais inteligentes estão naquela nação. É tremendo o que Deus faz através do seu projeto, de uma boa semente. O que Deus pode fazer dando a boa semente, se nós deixarmos os nossos corações germinar a boa semente e lutarmos contra isso, e não deixar que essa semente invada nosso coração, nós vamos dar bons frutos. A humanidade tem que se atentar para isso. O diabo veio para roubar a mente das pessoas, criar confusão na vida das pessoas e levar ao inferno. Nós temos que amar a Deus, se inclinar a Cristo, aceitar a palavra, a boa semente, deixar ela germinar em nossos corações, todos nós. A Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. E a boa semente faz isso, ela germina. Abra comigo no verso 23 de Mateus, do capítulo 13. Nós vamos entender o que diz no verso 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. Um produz 100, outro 70 e o outro 30. Irmãos, se a nossa vida não for uma pregação, perfeito nós vamos ser, mas se a nossa vida não estiver influenciando ninguém, e se nós não se esforçarmos para influenciar ninguém, falar de Jesus e pregar a palavra, nós temos que rever muita coisa. Nós temos que estar influenciando alguém. Nós temos que estar falando de Jesus para alguém. Nós temos que estar insistindo com alguém, porque um vai dar 100, outro vai dar 70 e outro vai dar 30. Nós temos que dar fruto. A nossa vida tem que dar fruto. A semente, ela foi plantada para dar fruto. A semente que não dá fruto vai ser jogada, vai ser pega e posto para queimar. Por que não dá fruto? Irmãos, aquele que aceita Jesus, que recebe o Cristo, ele está disposto a pregar a palavra. Ele está disposto a falar de Jesus. É impossível que desde o momento que nós aceitamos Jesus, Ele fez tanta coisa para nós, não temos nada para falar. Nós temos. Jesus cura. Jesus me curou, Jesus me livrou, Jesus dá vitória. Essa é a boa semente em nossos corações, e é isso que Jesus, o Cristo, está falando aqui nesta noite. Porque quando nós lemos o último versículo que diz, ali haverá prantos e ranger de dentes, no 42, olha o que diz o 43, então os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora, enquanto nós estamos nesse processo da boa semente, de ser semente, de plantar, glória a Deus. Mas vai chegar uma época, irmãos, que eles vão fechar. O Senhor vai vir buscar a sua igreja. Aí não tem mais choro, aí já foi. Perdeu a chance. Nós temos que valorizar enquanto está sendo pregada a palavra. Você que nos ouve pelo Facebook nesta noite, receba esta palavra. Que essa palavra possa dar fruto no seu coração. Que você possa desejar estar na presença de Deus na igreja. Porque depois não vai ter mais jeito. As pessoas não acreditam no arrebatamento. Ele é mais atual do que o jornal de amanhã. E eu vou provar para vocês no texto bíblico. Abra a Bíblia comigo. Primeira Tessalonicenses.
capítulo 4, o verso 16. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e encontrar ao Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Vamos entender esse texto? O versículo está dizendo assim, ó: porque o Senhor virá no céu com alarido. O que é alarido? É um barulho, é um estrondo muito forte. Os professores de escatologia dizem que é a nova Jerusalém entrando em contato com a nossa atmosfera e descendo. Um barulho, um despertamento para a humanidade. Quem vai ouvir esse barulho? Todo ser humano vai ouvir esse barulho. Um barulho, um estrondo. O que é isso? As pessoas perguntam: você ouviu o que eu ouvi? Você está ouvindo? Você ouviu? Ouvi. Que barulho que é esse? Geralmente quando tem um barulho tem fogo, tem alguma coisa. Mas foi muito forte esse barulho, mas está tudo normal. Só ouviram o barulho. Voz de arcanjo. Segundo o professor de escatologia e pastor Eliseu Rodrigues, ele diz assim: voz de arcanjo é para Israel, é o despertamento para Israel, porque é o arcanjo que guarda Israel. Quem vai ouvir a voz do arcanjo? Israel. Deus está despertando Israel. E agora? E com trombeta de Deus. Ah, irmãos, aí é coisa linda. Sabe quem que vai vir a trombeta de Deus? É só quem tem o selo. Ouve o barulho. Mas aí, dentro da mesma casa, ou no trabalho, você está ouvindo o que eu estou ouvindo? Você está ouvindo? Não, eu não estou ouvindo. Dois crentes conversando. Você não está ouvindo? Mas você não está ouvindo o que eu estou ouvindo? Não. Eu estou ouvindo. Por que você está ouvindo? Estou ouvindo um barulho lindo. Irmão, os anjos estão tocando a trombeta. Vai ser muito rápido. Eu estou conjecturando aqui um pouco. Mas você não está ouvindo? Não, eu não estou ouvindo. Sabe quem vai ouvir esse barulho? Quem tem o selo. É quem tem o Cristo. É quem está segundo a vontade de Deus. Vai ouvir o barulho lindo da trombeta. Vai ouvir o barulho. O Senhor está me chamando. Esse é o barulho. Esse é o som. Meu Pai está me chamando. Está me reunindo. E o texto diz que os mortos ressuscitarão primeiro. Mas não vão subir primeiro. Só ressuscitarão. Deus é tão lindo, tão organizado, que os mortos, o espírito e a alma vêm, encontra com o corpo, glorifica o corpo, está de pé, está tudo certinho, está alinhado. Agora todos sobem para reinar com o Senhor. É muito sério. Quem nós somos no mundo? Nós somos o joio ou nós somos o trigo? Serve para a reflexão da igreja. Você que está me ouvindo e conhece a palavra de Deus, quem você é no mundo? O joio ou o trigo? Eu digo para você, você escolhe, é você que decide. Quando rejeitamos o pecado, quando rejeitamos ouvir a voz do diabo e ouvir a voz de Deus, e dar lugar de obedecer à vontade de Deus, somos o trigo, e trigo vai dar fruto. O Cristo vai chamar a tua igreja. Hoje nós temos um hino lindo. Um hino que diz assim, é que a igreja canta, que eu amo esse hino, desde criança eu ouço. O hino diz assim, ó: muito em breve vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. Era um povo muito unido, muito humilde, que aqui muito sofreu. Este povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão?
Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora para Sião. Irmão, quem ficar vai lembrar desse hino, da verdade que é este hino, da verdade que é esse hino cantado. Aí os que ficaram, os que não voltaram a Cristo, os desviados, aqueles que conheceram e não aceitaram e não deram valor, vão lembrar a verdade. Aí já é tarde. Aí não adianta chorar, não adianta orar, não adianta mais nada. Sabe por quê? Os anjos vieram e separaram o joio e levaram o trigo. E nós estaremos com Cristo. Eu insisto com você, que você possa refletir nesta palavra, nessa simples palavra, entender que é muito sério o arrebatamento, e o céu é a coisa mais gloriosa para o cristão, e que essa palavra possa germinar nos vossos corações. Eu quero orar por você, e que o Senhor possa trazer à luz a palavra na tua vida. Senhor meu Deus e meu Pai, nós sabemos que o Senhor tem todo o poder, toda a autoridade, domina sobre todas as coisas. Jesus, a tua vinda está próxima e nós sabemos disso. Reaviva, desperta a tua igreja para trabalhar na seara, para pregar o evangelho, para o evangelismo, mesmo que individual nesse momento. Desperta os crentes, desperta aqueles que dormem, desperta aqueles ainda que não conhecem a tua palavra, para que possam te receber como único e suficiente Salvador, para a glória do teu nome, e para que possamos um dia, Pai, juntos, estar no céu contigo, louvando e adorando eternamente. É assim que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por esta maravilhosa palavra. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Peço para que os irmãos estendam as suas mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, e a igreja diz: amém. Cumprimente com a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos.